Hoje vamos estudar o Salmo de número 7. Imagine você uma pessoa sendo perseguida, como se não bastasse somente ser perseguida de uma forma injusta. Você já presenciou alguma situação assim, em que alguém estava em profunda tristeza porque estava sendo perseguida, estava sendo afrontada e de forma injusta? Certamente é uma situação muito triste e que às vezes acontece também conosco e aconteceu com o servo do Senhor, Davi. É isso que nós lemos aqui agora no Salmo de número 7. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, fique até o final do vídeo. Certamente o Senhor tem algo muito especial para tratar com você nesta manhã. Eu quero também te fazer um pedido especial que tenho feito recentemente, que você possa orar nesta manhã por uma pessoa, aquela pessoa que tiver à mente, e você ore por essa pessoa e você também encaminhe essa mensagem para essa pessoa. Uma pessoa, não é duas nem três, uma pessoa, escolha essa pessoa e encaminhe essa mensagem nesta manhã. Eu tenho certeza que você, fazendo isso, estará abençoando uma vida já no dia de hoje. Muito bem, o Salmo de número 7, ele é a súplica de uma pessoa perseguida de forma injusta. O que nós lemos aqui sobre Davi é justamente isso. E o que fazer diante de uma injustiça? O que fazer quando nós somos afrontados, perseguidos de forma injusta? Como nós devemos proceder? Nós vamos agora ler aqui, a partir do verso 1 e verso 2, já o posicionamento de Davi. Perceba, verso 1. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Interessante, Davi aqui, ele leva a sua causa a quem tem poder para julgar a sua questão. Aquele que tem poder para intervir na sua situação que está trazendo profundo sofrimento. Aqui já aprendemos algo importante. Nós devemos direcionar aquilo que nos traz sofrimento diretamente a quem tem poder para resolver essa questão, que é justamente o Senhor. Perceba que a conduta de Davi não foi de ficar murmurando, não foi de ficar reclamando com as pessoas pelo palácio sobre essa situação, mas a sua atitude foi de apresentar diante de Deus a sua situação em oração. Assim também deve ser comigo e com você. Inclusive, essa atitude de Davi nos lembra de um princípio muito importante que nós enxergamos lá em Atos capítulo 12 também. A atitude da igreja no momento em que Pedro foi preso. A atitude da igreja é muito bela porque a igreja demonstra para nós que a oração é sim o primeiro recurso. Veja só o texto, Atos capítulo 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Interessante que a atitude da igreja não foi de fazer uma rebelião contra Herodes, não foi de ir para a porta da prisão, de reclamar por aquilo que estava acontecendo, mas a atitude da igreja foi de intervir em oração incessantemente a Deus, aquele que poderia tirar Pedro da prisão. E de fato o Senhor enviou a sua resposta. Um anjo do Senhor retirou Pedro de forma milagrosa daquela prisão. Olha só, amado irmão, amada irmã, assim também é na minha e na sua vida. Nós devemos sempre ter a consciência de que a oração é o nosso primeiro recurso. Nós devemos apresentar todas as nossas demandas, agradecimentos, tudo diante do Senhor. O Senhor, Ele pode nos socorrer na hora que nós mais precisamos. Certamente o Senhor está pronto a ouvir a nossa oração. Essa era a certeza que certamente estava no coração de Davi, mesmo nessa situação difícil. Agora vamos observar o verso 3 até o verso 5. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a.
espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi aqui faz um exame das suas atitudes. Davi, antes de se declarar inocente diante de Deus, Davi demonstra: Senhor, eu realmente fiz algum mal? Senhor, eu afrontei alguém, eu cometi alguma injustiça? O que Davi está dizendo é: Senhor, julgue o meu coração. Senhor, examine profundamente o meu coração e veja que não sou culpado disso que estão me acusando. Perceba que Davi, ele não está dizendo que não tem pecado, que ele não falha, que ele não erra. Davi não está dizendo que ele é perfeito, mas Davi está fazendo um exame sincero do seu coração quanto a essas acusações que as pessoas estavam fazendo contra ele. E Davi conclui que ele era inocente. Essa reflexão é muito boa que nós saibamos fazê-la em tempo oportuno, em vários momentos da nossa vida e, se necessário, todos os dias. Porque nós devemos sempre, como Davi, examinar o nosso coração, porque pode ser que alguns problemas que nós enfrentamos na vida, eles na realidade não são algo que surgiu, uma pressão, uma afronta do inimigo contra nós, mas na verdade são um resultado, consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios erros. E nós devemos ser conscientes, sinceros e fazer esse exame do nosso coração e concluir se nós estamos passando por esse momento difícil como resultado da nossa própria desobediência, como resultado dos nossos próprios erros. E a partir daí, nós orarmos a Deus, nos arrependermos e consertarmos a nossa vida com o Senhor. Mas se esse não for o caso, como não era o caso de Davi, nós devemos continuar confiando, crendo que o Senhor há de fazer justiça, e é o que nós vamos ver aqui para frente. Então a conclusão de Davi aqui do verso 3 até o verso 5 é de que ele era inocente quanto àquilo que eles estavam o acusando, a ponto de ele dizer: Senhor, se eu estiver errado nessa questão, julgue a minha vida, pese a sua mão sobre a minha vida, permita que o inimigo acabe comigo. Porque Davi tinha plena consciência de que ele estava certo. Coisa boa é ter a consciência tranquila. E Davi manifesta essa sua consciência em paz. Ele não havia feito nenhum mal, nada daquilo que estavam o acusando. Talvez isso se pareça com muitos momentos da nossa vida, situações semelhantes, em que nós somos acusados daquilo que nós não fizemos. Nós somos apontados por erros que nós não cometemos. Como nós devemos proceder nessa situação? O caminho é descansar e confiar na justiça de Deus, e isso nós observamos aqui a partir do verso 6 em diante. Veja do verso 6 até o 9. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Davi, agora confiante da sua inocência, ele se dirige a Deus, entregando a sua causa nas mãos do Senhor, pedindo para que o Senhor faça a sua justiça, que o Senhor traga o seu juízo imparcial sobre essa causa. Perceba que Davi não necessariamente ele está desejando ou pedindo o mal dos seus inimigos. Ele está pedindo que Deus julgue a sua causa de forma reta, de forma justa. Ele está pedindo que o Senhor olhe para essa situação em que ele estava passando e que o Senhor julgasse, que o Senhor trouxesse à tona quem é que estava certo, quem é que estava errado. Davi pede para que o Senhor manifeste a tua justiça. Assim também deve ser o nosso proceder diante de uma situação em que nós somos acusados de forma leviana. O caminho não é o caminho da afronta, o caminho não é de desejar o mal ou de desejar fazer justiça com as próprias mãos, mas sim de confiar a Deus, o Senhor, o único que pode julgar retamente, aquele que pode ler o nosso coração e mente. E Davi agora continua também com a sua oração neste sentido, pedindo a justiça de Deus, pedindo a intervenção de Deus. Perceba do verso 10 até o 14. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está contra dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira.
Perceba só, Davi tem plena consciência de que o juízo de Deus é reto. Davi tem plena consciência de que haverá um dia em que o Senhor julgará toda a injustiça. E a oração de Davi aqui expressa o clamor dos justos, dos filhos de Deus, durante toda a história. Esse desejo pela justiça de Deus, esse anseio pelo dia em que Deus julgará todo o mal, pelo dia em que Deus condenará e punirá toda a maldade. Esse dia certamente é a segunda vinda de Cristo Jesus. Todos nós, enquanto cristãos, aguardamos por esse dia, o dia da segunda vinda de Cristo Jesus, quando o Senhor trará juízo pleno e completo sobre todo o mal. Mas enquanto o Senhor ainda não exerce esse seu juízo, enquanto o Senhor não traz a sua justiça de forma completa sobre toda a humanidade, nós percebemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, em que o Senhor ainda continua cuidando dos seus, o Senhor ainda continua protegendo os seus filhos, o Senhor ainda continua, sim, cuidando de nós, o Senhor continua ainda nos livrando do mal e o Senhor também continua pacientemente ainda dando a oportunidade de arrependimento a todos aqueles que estão no caminho da maldade. É muito importante repetir isso, amado irmão, amada irmã. O pleno juízo de Deus ainda não veio sobre a face dessa terra. O pleno juízo de Deus ainda virá na segunda vinda de Cristo Jesus. E até lá é dada a todo ser humano que ainda está em vida a oportunidade do arrependimento, de se afastar do seu caminho de maldade e buscar o caminho da verdade, buscar servir ao Senhor. Agora, do verso 14 a 16, Davi se lembra de um princípio que é bíblico, o princípio do plantio e da colheita. Perceba o que é dito aqui. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre a boca e aprofunda a cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Davi aqui tem plena consciência de que aqueles que estavam praticando esse tipo de maldade, o acusando de forma maliciosa, esses que estavam plantando mal, haveria um dia em que eles iriam colher os frutos desse próprio mal que eles estavam plantando. E essa é uma realidade bíblica. Todo aquele que insiste em seguir o caminho da verdade, todo aquele que insiste em fazer a maldade, insiste na desobediência contra Deus, todo esse colherá frutos da sua desobediência, colherá frutos da sua maldade. Bom é que se arrependa enquanto ainda é tempo. Bom é que se converta dos maus caminhos enquanto ainda é tempo, pois certamente aquele que planta o mal, se não se arrepender, colherá todos os prejuízos do mal que plantou. E o maior deles, certamente, é o juízo reto de Deus sobre a sua vida. O julgamento de acordo com as suas obras, o julgamento de acordo com a sua maldade. O único livramento sobre tudo isso é somente o sangue de Jesus. É somente o perdão de Cristo Jesus que vem através do arrependimento genuíno, através do arrependimento verdadeiro. Mas agora, finalizando já este salmo, no verso 17, Davi agora ele conclui que apesar das acusações, apesar das afrontas, apesar de toda a maldade que as pessoas estavam fazendo com ele, mesmo ele sendo inocente naquele tempo, Davi ele percebe que pode ficar em paz. Ele se lembra que pode ficar em paz, por quê? Porque Deus é justo, porque o Senhor é reto no seu julgamento e o Senhor sonda e conhece o coração dos teus servos. E certamente o Senhor conhecia o coração e mente de Davi. O Senhor sabia das suas intenções. O Senhor realmente sabia do coração de Davi. Por isso Davi ficou em paz. E ele diz no verso 17: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Já concluindo, querido irmão, querida irmã, a resposta nossa, enquanto filhos de Deus, a todas as acusações, as perseguições infundadas, a nossa resposta é descanso em Deus. Nós devemos apresentar diante de Deus o nosso coração, fazer um reto exame no nosso coração. E se nós entendermos que nós somos inocentes daquilo que estão nos acusando, resta a nós confiar na justiça de Deus, confiar no julgamento do Senhor e confiar que de fato o Senhor vê todas as coisas e que nada fica impune diante de Deus. Nós podemos ter paz, assim como Davi teve aqui neste momento ao fazer
essa oração. Você é acusado de algo que você tem certeza que você é inocente? Você é perseguido por algo, por uma situação em que você tem certeza da sua inocência? Apresente seu coração diante de Deus, confie na justiça do Senhor. O juízo de Deus é reto, o juízo de Deus é imparcial. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e que você a cada dia mais possa alimentar a sua confiança em Deus e que o Senhor traga cada vez mais paz ao seu coração. Deus te abençoe.